Amém. Senhor Jesus, damos-te graças, Pai, por estarmos, Senhor, em Tua presença nesta manhã. Oramos para que tudo o que seja dito, para tudo o que seja pensado, seja para a Tua honra, para a Tua glória, para a glória do Teu nome, para a magnificência da Tua majestade, Pai. Senhor, seja bem-vindo no nosso meio, a nossa oração, Pai. Aceita o nosso clamor a Ti, Pai. Aceita, Senhor, os nossos testemunhos, Pai. Agrada-te da nossa presença, Pai. Toca nos nossos corações de uma forma inimaginável, Pai. De uma forma que nunca antes tínhamos visto, Pai, nesta manhã, Senhor. Estamos aqui para falar do Teu nome, para Te glorificar, para Te dar honra e glória, Pai. Senhor, oramos para que esta manhã, Senhor, seja uma manhã abençoada para cada um de nós. Que nós possamos transportar a bênção da Tua presença e da glória Shekinah para nossos lares, para nossas casas, Pai, para as nossas famílias, Senhor, para o nosso trabalho, Pai, para o nosso emprego, Senhor, para a escola, para o meio dos nossos amigos, Senhor, que eles vejam, Pai, essa diferença que Cristo produz no ser humano, nascido novo, Pai. Senhor, olha por nós, Pai, nesta manhã, Senhor. Nós queremos fazer aquilo que é certo, queremos fazer aquilo que é correto, queremos pensar aquilo que está certo, Pai. Queremos dizer aquilo que é a palavra, Senhor. Nós, nesta manhã, Senhor, estamos aqui para celebrar aquilo que Tu tens feito por nós, Senhor. Desde a redenção até à mais pequena bênção, até o pão de cada dia que Tu nos dás, Pai. Até o ar que respiramos, Senhor. Estamos aqui, Pai, para Te dar honra, para Te dar glória, Pai. E nós, Senhor, a nossa alegria, Pai, fica, Senhor, completa. Se soubermos que a nossa adoração foi aceita, Senhor, por Ti. Se soubermos que Tu Te agradas, Senhor, da nossa presença aqui. E se daí vier o galardão, Senhor, glória. Glória ao Teu nome, Pai. Senhor, confiamos e entregamos a Ti todas as coisas, as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar. Amém. Amém. Precisava que fechassem isso, fechassem esse computador, que é para eu ligar este. Está lento isto. Ok. Peço desculpa. Ok. Hoje vamos fazer um serviço ligeiramente diferente. Queria falar sobre a lua de mel que tivemos no Egito. Mostrar algumas fotografias e, ao mesmo tempo, falar de certas coisas que nós vimos, certas coisas que aconteceram, locais que visitamos e que consegue-se transportar para a Bíblia e para aquilo, e mesmo para os nossos dias. Hoje, como já foi dito, temos uma mensagem. Eu recebi um e-mail esta semana de um irmão do Brasil, Neville Maia, e ele pediu autorização para pegar nas nossas mensagens, mudá-las para o português do Brasil e publicá-las lá. Eu disse que podiam fazer, que depois eu lhe mandava os ficheiros. Principalmente, disse ele, aquelas mensagens que lá não têm. Ele disse que lá tem várias publicações, mas que a qualidade não é muito boa, mas que sempre é melhor do que não ter nada. E então, ele mandou esse e-mail principalmente por causa destes livros
que nós temos estado a publicar das eras. Amém? E portanto, eu dei autorização, desde que eles colocassem o nome deles lá. Que é para as pessoas depois em África não pensarem que são os nossos livros. Só por isso. Então eu disse, vocês mudem o que quiserem, imprimam e depois coloquem como vosso trabalho, vindo do Brasil. Que é para depois não haver confusão. Não precisa ter lá onde é que foram buscar a fonte, isso para nós não é importante. O que é importante é que atinja o propósito. E isto é apenas uma chamada de atenção que o nosso trabalho tem tido impacto noutros países, não só em Angola. Não só em Angola. Portanto, também estamos a trabalhar para ajudar irmãos no Brasil a receber mensagens que nunca tinham recebido até agora. Ok? Eu já sei que mostraram fotografias do casamento a semana passada. Eu também ainda não tenho mais fotografias diferentes, portanto não vou mostrar fotografias disso. Mas, depois do casamento, como eu tinha dito, nós fomos numa lua de mel ao Egito. E o que eu pensava era que se íamos ver coisas do tempo dos egípcios, de Moisés, do tempo de José, mas acabamos por encontrar muito mais coisas em relação ao tempo da Bíblia, sem ser Moisés e Josué. Vamos lá tentar fazer isto. Ok. Nós fomos num cruzeiro. Fomos num cruzeiro e vimos, eu vou mostrar aqui um mapa dos sítios que nós visitamos e, portanto, percorremos o Egito de sul para norte. Este foi o cruzeiro onde nós estivemos. Esta é uma imagem do interior, do hall da entrada. Tinha 5 andares. O primeiro era a maquinaria, depois tinha o restaurante, depois tinha 2 andares de quartos e tinha um piso superior aberto. E este é o mapa dos sítios por onde nós passamos. Portanto, nós fomos de Espanha para o Cairo, que é aquela cidade ali em cima, e depois apanhamos um avião para Assuão, que é esta cidade aqui. O primeiro sítio que nós fomos visitar foi aqui, Abu Simbel, que é já quase junto ao Sudão. Esta estrada é a única estrada que está a ligar Assuão a este sítio. Este é um sítio turístico, Daqui para aqui existe uma estrada, o resto é o deserto do Saara. Portanto, isto são mais ou menos 300 km, demorou 3 horas. E depois voltamos no mesmo dia. Portanto, vimos este sítio, voltamos e depois o barco começou e parou aqui em alguns sítios até Luxor. E depois de Luxor apanhamos o avião para o Cairo, vimos o Cairo e voltamos. Portanto, o tema desta manhã que eu queria dar o título era Do Egito chamei o meu filho. E esta é uma escritura que eu conhecia, mas nunca me tinha chamado a atenção. Mas vamos abrir as nossas Bíblias, se podemos ficar de pé. Oseias capítulo 11, vamos ler os primeiros 3 versículos. E depois, não precisam de abrir, mas eu vou ler Mateus capítulo 2, que fala exatamente sobre isto. Oseias, Antigo Testamento, a seguir a Daniel. Ezequiel, Daniel, Oseias. E vamos ver que Oseias foi um profeta que falou do Egito várias vezes. Oseias capítulo 11, e vamos ler os primeiros 3 versículos. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como o chamavam, assim saíam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Ora, Israel, nós podemos pensar em Jacó, ou o povo de Israel, ou o povo eleito. São 3
situações que podemos tirar. E estes 3 estão aqui. Quando Israel era menino, quando Jacó era menino, eu o amei, certo? Nós sabemos isso. Amei a Jacó, aborreci a Esaú. Eu ensinei a andar a Efraim. Ora, aqui já estamos a falar do povo de Israel. Porque quem ensinou Efraim a andar foi José. Amém? Foi ele que andou ali. Agora, Deus está a dizer, eu ensinei a andar a Efraim. Ou seja, fui eu quem ajudou a nação de Israel a dar os primeiros passos. Fui eu que os coloquei na terra prometida. Fui eu que lhes dei a terra. Fui eu que lhes disse onde colocar as suas tendas. Fui eu que lhes ensinei a adorar. Amém? Todas essas coisas. Portanto, aqui estamos a falar também do povo de Israel. Do Egito chamei o meu filho. Ora, isso nós sabemos está a falar de Jesus. Porque Mateus, capítulo 2, quando os magos se foram embora, não precisam de abrir, vamos ler aqui. Quando os magos foram embora, tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José, o carpinteiro, em sonhos, dizendo, levanta-te, toma o menino, que não é teu filho. Mas o anjo lhe disse para aceitar a Maria, toma o menino, a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar, como no tempo de Moisés. Amém? E esteve lá até à morte de Herodes, versículo 15, para que se cumprisse o que foi dito a parte do Senhor pelo profeta Oseias, que diz, do Egito chamei a meu filho. Amém? Podem sentar, que o Senhor acrescente a bênção à leitura da palavra. Amém? Portanto, vemos aqui uma ligação entre Jesus e o Egito. Ok? Este foi o primeiro local que nós visitamos. Chama-se Abu Simbel. Isto é um templo dedicado ao rei Ramsés II. A primeira pergunta que se faz é, quem foi o faraó no tempo de Moisés? E eu andei a pesquisar, o guia que nós tivemos, o guia era muçulmano, mas sabia algumas coisas. Não é? Os muçulmanos dizem que vem de Abraão, portanto, eles também conhecem parte do Antigo Testamento. E ele falava numa época, numas dinastias. Eu fui ver a Bíblia Scofield, que era uma que o profeta usava muito. Tem lá, em cada página, tem lá o ano em que aquilo aconteceu, ou em que aquilo foi escrito. Tem o ano em que aquilo aconteceu. Portanto, na altura do Êxodo, Scofield aponta 1491 a.C. Ora, 1491 a.C., segundo os registros, dá o faraó Tutmés II. Nessa altura, se isto está certo, dá esse faraó. Agora, este faraó, eu andei a ver, teve um início de reinado brilhante, mas depois os registros estão em branco. Isto faz sentido que seja o tempo realmente do Êxodo, porque eles não iam gravar lá o Êxodo, certo? Ora, vamos lá ver. A ponte Oliveira Salazar, no 25 de Abril, mudou para 25 de Abril, não é? Porque as pessoas apagam não é? As partes negras da história. Na Alemanha é proibido falar dos nazis, porque são coisas negras, não é? Momentos negros da história. Ora, o Êxodo seria um momento terrível para o Egito. O exército morreu, o faraó desapareceu, o Egito, todos os primogénitos, pelo menos desta zona, não é, da capital e assim, morreram, se calhar do próprio Egito todo, o gado morreu, as colheitas morreram, os deuses do Egito foram escarnecidos por Jeová, não é? Porque eles tinham o Deus do Sol e Moisés falava e o Sol desaparecia durante 3 dias. O Deus do Nilo, Moisés chegava lá com um pau e aquilo era tudo sangue, os peixes e os crocodilos morriam. O Deus da fertilidade era escarnecido porque os primogénitos morriam todos de repente pelo anjo da morte que percorreu o Egito, num dia dado por Moisés. O sol voltava pela palavra de Moisés. Amém? Cada uma destas pragas era um atentado a um destes templos que eles tinham. Amém? Cada uma destas pragas desafiava um deus egípcio, que era completamente impotente. E até certo ponto, a Bíblia fala que haviam lá os mágicos, e eles imitavam. Mas o profeta chama a atenção que estes magos, eles imitavam os milagres, eles conseguiam, numa extensão pequenina, imaginemos, vamos supor,
Moisés transformava o rio Nilo em sangue, e eles não iam transformar outro rio em sangue. Eles pegavam, sei lá, numa bacia e misturavam lá umas coisas. Pronto, aqui está sangue. Ok? E eles pegavam num pau e faziam uma serpente, e a serpente de Moisés depois engolia-as. Ok? E eles conseguiam, até certo ponto, imitar os milagres de Moisés. Mas eles não tinham mensagem. Eles eram imitadores. Amém? Eles não tinham, ou assim diz o Senhor. E eles pereceram também. E se algum deles fosse primogênito, teria morrido. Amém? Com o anjo da morte. Amém? A não ser que algum deles pusesse o sangue, mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que todos os que estavam fora de Gosén, que era onde estava Israel, pereceram. Portanto, este é um templo dedicado ao rei Ramsés II, que, segundo os registros, é depois do Êxodo. Portanto, o livro, aquele filme dos 10 Mandamentos, coloca o irmão de Moisés, Ramsés, com Nefertiri. Ora, Ramsés é este. E Nefertiri foi a mulher deste. Mas, segundo os registros, esse vem depois. Segundo as datas que eu encontrei, seria Tutmés II. Ora, Tutmés II é o tal que os registros depois do início dele estão em branco. E, como nós sabemos, os monumentos não iam registar essa pesada derrota no Mar Vermelho. No entanto, este faraó teve um reinado próspero, este Tutmés II, e depois um colapso repentino. E ele morre sem herdeiro, o que encaixa na morte dos primogênitos. E o trono foi ocupado pela sua viúva, que era a rainha Hatshepsut, que depois vamos ver, ela também construiu um templo. E Hatshepsut só houve 2 mulheres que reinaram no Egito, porque só os homens é que reinavam. Mas Hatshepsut reinava e, quando se aparecia em público, colocava uma barba e uma roupa de homem, que é para o povo pensar que ela tinha a legitimidade de ser a rainha. Mas, segundo os registros, Hatshepsut era uma pessoa muito amargurada e supersticiosa. Isto pode nos levar que realmente ela pode ter sido uma das armas, uma das ferramentas usadas para endurecer o coração de Faraó. Porque a Bíblia diz, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Como é que o Senhor endurece o coração de Faraó? Com as pessoas que estão à sua volta, com a sua família. Portanto, pode ter sido realmente este o rei do tempo do Egito. Para além disso, a sua múmia, esta múmia de Tutmés II, é a única múmia encontrada que está coberta com umas bolhas de uma doença misteriosa que não se sabe hoje o que é. É a única múmia que está coberta de umas chagas, umas bolhas, umas coisas assim, que não se sabe o que é. Não é varicela, não é sarampo, não é nada. Não se sabe o que é. É uma doença que hoje não se conhece. Que, nós sabemos, o Egito sofreu uma praga assim. Portanto, dá a ideia que realmente este pode ter sido o faraó do tempo. Em termos de datas e todas estas circunstâncias, dá a ideia que pode ter sido o faraó Tutmés II. Hoje em dia, este templo foi tirado do sítio original por causa das cheias do rio Nilo. Em 1960, qualquer coisa, a Unesco juntou 40 países para ajudarem no transporte deste templo original para o novo sítio onde está. O novo sítio é seguro e, para além disso, eles tiveram que colocar o templo de uma forma em que o sol entrasse nos solstícios de inverno e de verão. É outubro e fevereiro. Não sei se é solstício, se é outra coisa qualquer. Mas é os dias do calendário egípcio onde o ano começa e não sei o quê. Então o templo estava feito assim. O sol só entrava lá quando o ano egípcio começava. E, portanto, eles tiveram que pôr este templo da Abu Simbel num sítio onde isto acontecesse. Portanto, cortaram o templo por dentro em 40 por 50, cortaram-no todo em bocados, fizeram aqui neste monte uma estrutura de cimento, colocaram lá as pedras todas e estas estátuas foram cortadas em 6 bocados e foram transportadas para aqui. Agora, na altura, originalmente, estas estátuas têm cerca de 30 metros de altura, pesam
O guia disse, não sei se era, não sei quanto, 100 mil toneladas, uma coisa assim. Pesa muito. Isto era feito de uma pedra só. Isto era uma pedra que era colocada aqui. E eles cortavam isto e ao mesmo tempo faziam iguais, todas iguais. Agora, por exemplo, Michelangelo foi um escultor, não é? O profeta fala nele, fez a estátua de Moisés, muito direitinha. Agora, para já era muito mais pequena. Ou seja, para se fazer isto no tempo de vida de uma pessoa, tinha que ser várias pessoas. Ou seja, tinham que ser várias pessoas a trabalhar num projeto igual. Ou seja, tinha que haver alguém que pensava isto e fazia uma planta e eles apenas esculpiam. Ok? Ou seja, Michelangelo não me parece que o temperamento dele conseguisse trabalhar nisto. Porque, como o profeta fala, ele tinha um temperamento assim um bocado... Ele fechava-se sozinho e tinha que ser à maneira dele. E depois, no fim, ainda queria que as estátuas falassem. E não me parece que Michelangelo conseguisse fazer duas estátuas iguais. Ele tinha uma ideia, não é? Ele fazia. E era um homem único na geração dele. Amém? Era um homem único. Agora, aqui tínhamos que ter várias pessoas, ou uma tecnologia qualquer, que lhes permitisse fazer a mesma, como se fosse em série. Como se fosse 4 carros iguais. Então, eles tinham que ter qualquer coisa aqui, não é? Que não se sabe o quê, não está escrito em lado nenhum. Mas eles tinham que ter qualquer coisa que lhes permitisse fazer isto. E não podia ser um Michelangelo, tinham que ser 100 ou 200 Michelangelos. Não é? Portanto, isto mostra uma tecnologia avançada ou pessoas que tivessem uma escola que lhes permitisse. Nós sabemos que Da Vinci e Michelangelo são pessoas únicas, não é? Quase na humanidade. Aqui tínhamos de ter vários Michelangelos, vários Da Vincis a trabalhar nisto. Esta é a cidade a seguir, como Ombo. E eu pus aqui estas fotografias, primeiro porque é um templo, pronto, engraçado, está em ruínas, mas isto mostra-nos uma coisa que nós conhecemos do início da história do cristianismo. Este templo é egípcio, tem os deuses egípcios, mas foi feito pelos gregos. Os gregos foram o reinado antes do Império Romano, o tempo de Alexandre o Grande, 300, 500 a.C., por aí. E os gregos fizeram isto porquê? Porque os gregos queriam ter o domínio de Alexandria, não é? Alexandria foi feita por Alexandre o Grande. Alexandria é a cidade mesmo a norte, no Mediterrâneo. Isto foi feito pelos gregos para quê? Para terem o controlo político da região. Eles não queriam destruir isto tudo, eles não queriam entrar por aqui dentro, fazer guerras. Então o que é que eles faziam? Dominavam os mercados, não é? Porque eles tinham o Império Grego. Portanto, Hatshepsut, aquela rainha que eu já falei, no seu tempo fez uma grande campanha comercial. Então foi com muitos barcos pelo Nilo e muitas especiarias, muitas coisas assim. Então, os gregos, como dominavam aquela área, o que é que eles faziam? Construíam um templo, colocavam lá as imagens que eles queriam, às vezes colocavam novas imagens que faziam lembrar as antigas e assim dominavam o povo pela religião. Então faziam estes compromissos para ter uma espécie de Constantino fez, para ter o domínio sobre o povo, simulou uma nova religião que tivesse as características do povo cristão, importando o Império Romano. Portanto, aqui exatamente a mesma política, exatamente a mesma coisa. No dia seguinte, fomos, esta aqui é uma imagem a cavalo, que eu achei muito bonita. No dia seguinte fomos a outro templo, exatamente igual, em Edfu. Exatamente grego, estes pilares, isto é grego. Mas tem ali os deuses, não é? Para agradar ao povo, tem lá os deuses egípcios e tal, da antiguidade e tal. Mas quem mandava aqui eram os gregos. A religião aqui era imposta pelos gregos. E depois por dentro vemos aqui os hieroglifos. Alguns estão a contar histórias, têm imagens, guerras, as adorações que eles faziam. Outros têm textos. E já vamos ver alguns. Certas coisas, não é? Nós sabemos que o profeta fala que a primeira Bíblia é o zodíaco, a segunda é a pirâmide, a grande pirâmide.
Certas coisas, podemos ver aqui, este é o faraó, e aquilo são sacerdotes a carregar uma espécie de uma arca. Certas coisas, nós vemos, são iguais ao cristianismo. E isso, para os céticos, diz-lhes, a religião é tudo a mesma coisa, só mudam os nomes. Mas para nós realmente, isto mostra-nos o que é que realmente está a acontecer por trás. O que realmente acontece é que eles interpretam algumas coisas dos astros, das pirâmides, e depois importam para as suas religiões. Como, por exemplo, eles chamam isto a barca sagrada, mas isto é uma arca de um testemunho. Não é a arca de Israel. Nem Israel importou isto do Egito, porque Israel recebeu o mandamento no Monte Horeb, em Moisés, para construir a arca, para fazer o templo, de acordo com a visão que Moisés teve do céu. Amém? Agora, isso não impede que os egípcios olhem para as estrelas e para outras coisas e façam uma religião à maneira deles. Amém? Mas tivemos um tempo muito bom. Vamos tentar mostrar aqui o que é que está aqui a acontecer. Ok. Este é o cruzeiro quando está a passar no Rio Nilo. Como eu vou mostrar à frente, na imagem a seguir, isto é muito verde, junto ao Rio Nilo. Vamos ver o mapa do Egito daqui a pouco, e ao longo do Rio Nilo, o Rio Nilo é o maior rio do mundo, ao longo do Rio Nilo, um rio que começa na Tanzânia, que é por cima de Moçambique, e acaba no Mar Mediterrâneo, ou seja, atravessa a África quase toda, começa mais ou menos no Lago Vitória, na Tanzânia. Ao longo do Rio Nilo, o Egito é verde, nas suas margens. Ou seja, este rio, sempre ao longo da história, alimentou os povos desta nação e das nações que estavam à volta. Uns metros, já se vê aqui, uns metros depois do Rio Nilo, é deserto. Ou seja, este rio alimenta povoações, alimentou ao longo dos tempos, e logo a seguir estava a aridez do deserto. Nós conseguimos ver, não é? Esta é uma vista aérea, não é? Então, aqui ao longo do rio, está verde nas duas margens. Temos vegetação, árvores, tudo o resto. Não há sequer cidades. Tem uma estrada que vai ter aqui um oásis, e aqui outro. Tudo o resto é deserto. Isto aqui é em Luxor, e em Luxor, aqui já era egípcio mesmo. Luxor já são cidades do tempo de José, do tempo de Moisés, que antigamente se chamava Tebas. Uma cidade que se chamava Tebas. E temos aqui, por exemplo, mais uma vez uma estátua que é feita de uma pedra só, ou um obelisco com 30 e não sei quantos metros de altura, que um foi feito por Hatshepsut, outros foi pelo pai dela. Portanto, tem os dois. Às vezes tem um e o outro está no Museu de Inglaterra, que eles levaram na altura, porque o egípcio teve debaixo do domínio inglês, e teve também Napoleão. Há quem diga que o nariz da Esfinge foi o exército de Napoleão que deitou abaixo. Não se sabe. Há quem diga que foi. Ou então atos de ódio de outros povos, não é? O Egito foi conquistado, e a Península Ibérica, pelos árabes. E hoje o Egito ainda é um país árabe, é um país muçulmano, 90% é muçulmano no Egito. 10% são cristãos ortodoxos. E às vezes havia ataques, não é? Há templos, por exemplo aqueles de Edfu, que as caras dos deuses e dos faraós estão picados a martelo e ciselo. Portanto, são atos de... Portanto, eles queriam usar os edifícios, eram bons edifícios, então importavam para as suas religiões, picando o que estava lá escrito. Este é o templo de Luxor. Também é um templo que tem várias imagens. E este é o de Hatshepsut.
Portanto, este é do outro lado, portanto, Luxor está de um lado, tem o Nilo, e do outro lado tem o templo de Hatshepsut. Temos aqui algumas imagens deste templo, que está cravado na rocha. E tem uma ligação para o outro lado da montanha, onde tem o Vale dos Reis. O Vale dos Reis era um sítio cravado na montanha, onde os faraós eram enterrados. Existe o Vale dos Reis, depois existe o das rainhas, e existe dos nobres e dos artesãos. Pelo menos estes 4 foram encontrados. Estes aqui são 2 tuaregs que lá apareceram. Estas são fotografias de colossos, não é? Feitos de uma pedra só, 30 metros de altura, alabastro, que é da família do mármore, uma pedra da família do mármore. E temos aqui alguns hieroglifos. Aquele quer dizer Fernando. Assim é como se escreve Maria. Jorge escreve-se assim, como está ali o terceiro. Paulo. Olívia. Daniel. Tiago. Matilde. Sara escreve-se assim. E eu tenho provas disto, eu não inventei isto. Nós temos uma imagem de um papiro original e houve um homem, que custou 2 euros, pegou numa tinta e escreveu lá os hieroglifos dos nossos nomes. Nós escrevemos lá num papel Paulo, Sara, e ele pegou num pincel e escreveu no papiro, eu depois posso trazer se quiserem ver, e escreveu exatamente este e este, Paulo. Escreveu lá. Isto foi no Museu do Cairo. Isto é uma pedra que foi encontrada pelo exército de Napoleão, chama-se a Pedra de Roseta. Foi encontrada por um dos engenheiros de Napoleão quando eles andavam lá pelo Egito. Napoleão tem uma frase que diz: do alto destas pirâmides 40 séculos vos contemplo. Foi uma frase que ele disse para o exército. 40 séculos são 4.000 anos. Não é? E esta pedra tinha 3 idiomas. Tinha o grego, aqui em baixo, e 2 idiomas desconhecidos, e um deles era os hieróglifos. E depois houve uma pessoa, um francês, Jean Champollion, que publicou em 1822 a tradução completa. Ele dedicou não sei quantos anos a esta pedra. E ele publicou depois a tradução completa de 2 idiomas. Este chama-se o idioma demótico, que era uma linguagem outra do Egito, e os hieróglifos. E é assim que hoje se consegue interpretar o que está lá escrito nos hieróglifos. Em relação ao Vale dos Reis, portanto, nós estivemos em Luxor, não é? Tem um aeroporto hoje em dia, uma cidade normal, que vive do turismo. Tem o templo de Luxor, e daqui para aqui, a Karnak, há uma avenida de esfinges, umas esfinges do tamanho, mais ou menos, do tamanho de um leão, tamanho real de um leão, tem o corpo do leão e a cabeça é um carneiro. E aquilo representa lá umas divindades que eles têm. Então havia uma avenida completa que ligava aqui e aqui. E depois tinha o Nilo, e do outro lado, lá está aqueles colossos que eu mostrei, Hatshepsut, e o Vale dos Reis ali. Ora bem, o Vale dos Reis são uns túneis que foram cravados nas rochas, tem lá escrito umas coisas, e era lá que se colocavam os faraós. Então vê-se lá as dinastias todas, e vê-se que alguns a faltar, ou seja, ainda não se encontraram os seus túmulos. Porquê? Porque uns anos antes do êxodo, os egípcios tinham a ideia de fazer pirâmides para colocar lá os sarcófagos. E há várias pirâmides no Egito, não sei se são 40, há várias. Algumas estão meio destruídas, mas há várias pirâmides. O problema é que, segundo as crenças, os faraós colocavam os seus tesouros, porque eles acreditavam que quando passassem para o outro mundo, não é? O além, iam poder levar todas aquelas coisas com eles. Eles pensavam isso. E eles então faziam as múmias, que era para prepararem o corpo para essa
vida a seguir. Agora, nós sabemos que a Bíblia diz que nós daqui não levamos nada. A única coisa que nós levamos é o nosso caráter. E eles dedicavam as vidas a preparar tesouros para a vida seguinte, como a formiga, que prepara para o inverno. Ok. O que acontece é que as pirâmides chamavam muita atenção. Não eram elevações e no tempo destas dinastias as pirâmides já estavam todas vazias, já tinham levado os tesouros todos, os ladrões e não sei o quê, já tinham limpo aquilo tudo. Então eles passaram a fazer aqui, existe o Vale dos Reis, há outros, por exemplo Mênfis, que era uma antiga capital, dizem que foi lá que Moisés cresceu, e lá também tem um sítio destes, foi lá que dizem que é lá que José governou. E o que é que acontece? É que eles escondiam. Portanto, o desenho do túnel era igual ao das pirâmides. E eles colocavam lá os sarcófagos e escondiam as entradas. E ainda hoje haverá algumas por descobrir. Oséias, capítulo 9, versículo 6, diz: porque eis que eles foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará. E, de facto, esse é o maior cemitério já encontrado. Maior que o Vale dos Reis. O maior cemitério já encontrado está lá, nessa antiga cidade de Mênfis. Dizem que foi lá que Moisés cresceu e havia lá um templo. Nós não fomos, essa era uma visita extra, custava mais não sei quantos euros, nós não fomos. Mas havia lá o templo do Deus Bezerro, que dizem que foi o que inspirou os israelitas a fazer aquele bezerro de ouro. Portanto, esse era um templo de lá de Mênfis, que eu não tenho fotografias. Mas dizem que foi lá que depois os israelitas foram buscar. Agora, em relação aqui a Tebas, que hoje é Luxor, tal como a Babilónia, era dividida por um grande rio, Nilo. Na Babilónia era o Eufrates. Do lado oriental estava a metrópole, a terra dos vivos, diziam os egípcios. E aqui havia o templo de Amon, que hoje é o Karnak, que já mostramos fotografias, e o de Luxor, ligados por uma avenida de Esfinge. O de Karnak é o maior templo já construído, de sempre. O lado ocidental era a cidade dos mortos, sepulturas, mastabas, pirâmides, túmulos nas colinas dos montes. Aqui encontra-se o Vale dos Reis e o Vale das Rainhas. Durante 150 anos, os arqueólogos têm encontrado túmulos e câmaras nestes montes, naquele vale. O túmulo mais pequeno tinha 16 metros de comprimento, o maior, de Seti I, faraó, tinha 143 metros. Nós entramos em 3 deles, nos que estavam mais bem preservados. Então havia um túnel, e a primeira parte era o que eles chamavam o livro dos mortos, portanto explicava como é que se fazia as múmias e não sei o quê. A segunda parte era o das cavernas, portanto como é que se punham lá as coisas, como é que se devia fazer aqueles rituais todos. E na terceira parte tinha mesmo um sarcófago, mesmo com as múmias lá dentro. E portanto havia pinturas, algumas tinham as cores originais, portanto todos estes hieroglifos, tudo isto tinha cor. Só que nos templos abertos, as infiltrações, as umidades já tiraram a cor àquilo. Agora, o túmulo de Tutankhamon é o mais conhecido e é o mais impressionante, porque foi encontrado intacto. Tutankhamon é considerado o rei mais rico do Egito. Porquê? Porque, apesar do sarcófago dele ser todo em ouro, maciço, e tudo aquilo que ele tinha era de ouro e pedras preciosas, o ouro era fácil de encontrar nas minas do Egito. Tutankhamon é considerado mais rico porque ele tinha uma peça de ferro de 13 centímetros. O ferro era muito difícil de encontrar no Egito. Tudo é pedra, tudo é ouro, tudo é mármores, mas o ferro era difícil de encontrar. Vinha de longe. E porque Tutankhamon tinha uma peça deste tamanho, é considerado o faraó mais rico da história do Egito. Até que se saiba, não é? Que se saiba. O túmulo de Tutankhamon tinha 4 divisórias e foi encontrado por acaso. Portanto, os trabalhadores estavam a trabalhar noutros destes túmulos e um burro estava a levar água e a água partiu
não é? A bilha partiu e a água, como isto era pedra calcária, a água infiltrou-se de repente, o que não acontece na pedra calcária. Então eles descobriram que havia ali alguma coisa. Então tinha 4 divisórias e 2 das divisórias tinham carroças, mobiliário. Depois no Museu do Egito, do Cairo, nós vimos lá mobiliário, caixas, gavetas, tudo pintado, cheios de linhos, cheios de sedas, riquíssimas coisas. Inúmeras mudas de roupa da realeza. A terceira divisória era a do tesouro. E nas portas tinha uma figura de ébano e ouro de Anubis, que é um deus que tem assim um focinho de cão. É o deus chacal. Atrás dessa porta tinha um tesouro, que era carroças, barcos, e tinha também uma série de sarcófagos que continham as vísceras. Portanto, eles para fazer a múmia tiravam as vísceras. Na sala do sarcófago havia 4 sarcófagos, como se fossem aquelas bonecas russas, uns dentro dos outros. Portanto, tinha um pequeno, com o corpo, depois tinha outro e outro. O primeiro era enorme, de quartzite amarela, intacto, que estava coberto de inscrições religiosas, imagens e uma tampa rosa granito. A tampa tinha 1133 quilos. Como é que eles puseram lá? Não sei muito bem. Mas levantaram a tampa. Só a tampa era 1133 quilos. E encontraram uma efígie, não é? A forma de um corpo, de ouro do jovem rei. Tutankhamon foi um faraó pouco importante. Ele governou dos 8 aos 18. E depois foi assassinado foi assassinado por um chefe do seu exército, que depois usurpou o controle. Mas este chefe do exército, uma vez tinha cometido aquele crime e por causa daquelas superstições, ele pensou, não é? Deu-lhe ali um encargo de consciência, deu-lhe ali uma coisa na consciência e ele, então, fez mesmo um túmulo direitinho, como mandava a lei para Tutankhamon. No interior, tinha o seu sarcófago. E aqui está. Eu arranjei esta fotografia na internet, porque não se podia tirar fotografias lá dentro. Mas nós vimos esta coisa. Os braços cruzados no peito, segurando a vara e o cetro, adornados de lápis lazuli, que é essa coisa azul aí. Dentro deste estava outro sarcófago parecido e dentro um último, todo em ouro maciço e adornado de joias. O último pesava 816 quilos e todo em ouro maciço. E o valor está, de acordo com o valor atual do ouro, está em $1 milhão. Agora, nós vimos múmias também. Pagava-se 5 euros para ver as múmias. As múmias estavam numa sala com ar-condicionado e as múmias eram corpos ressequidos, escurecidos por causa dos tratamentos, estavam cobertos de linho, ainda tinham cabelo, dentes, o nariz intacto. Essas são as primeiras coisas que decaem no corpo, certo? Orelhas, nariz, pele, cabelo, isso são as primeiras coisas que vão. A pele, lá estava tudo ainda. Portanto, aquilo preservava a forma do corpo, não durante 100 nem 200 anos, durante 3.000, 4.000 anos. Estamos a falar de 3.000, 4.000 anos. Estes hieróglifos explicam como é que se fazem perfumes. Estes hieróglifos estão a explicar, junta 2 destas ervas, 3 de água, mais não sei o quê, e dá um perfume. E dentro deste alabastro encontrava-se ainda os perfumes. Hoje em dia, se nós abrimos a tampa do perfume, ele evapora-se. Porquê? Porque é feito de álcool. Mas nós fomos mesmo a uma loja, uma perfumaria egípcia. E eles vendem assim estes frascos. Este chama-se Rainha Hatshepsut, este perfume. E eles disseram, nós temos que vender com estes nomes, porque há marcas que têm isto e não nos permitem publicar com a marca. Isto é Calvin Klein. Vem do Egito. Eles perguntavam, tinham lá uma lista. O que é que quer? Paco Rabanne?
Chanel número 5. Vem tudo do Egito. Vem tudo daqui. Destes escritos. Lá diz. E junto às múmias encontrava-se, dentro daquele o tal alabastro, os perfumes ainda intactos, passado 3.000, 4.000 anos. Ainda encontra-se isso lá. Não evapora, porquê? Porque isto é genuíno. Eles mostraram também menta. E ao cheirar aquilo, era como se fosse o Vic Vaporub, só que 40 vezes pior. Eles até diziam para tapar os olhos porque intoxicava logo a pessoa toda. Mas o Vic Vaporub tinha lá, puro. E eles depois dizem, leva isto para casa, junta uma porção para 9 de água e não sei quantas de álcool, eles dão as instruções, e, por exemplo, aqui fica com o Calvin Klein. Ou se levar outro, fica com o Paco Rabanne, ou o Boss. Vem tudo lá. Vem tudo daqui, destes escritos. Este aqui estava num templo onde nós fomos e explica a medicina. E o guia chamou lá um estudante médico e disse-lhe, olha, podes dizer o que é isso? Ele começou a dizer, aquilo é umas pinças, aquilo é um estilete, aquilo é um bisturi, aquilo é um... E ele vira-se, então não há nada de novo na medicina, certo? Não se descobriu nada. Material de dentista. Estava lá gravado. Como fazer, como curar isto, como curar aquilo. Eles tinham umas coisas para descobrir se era homem ou mulher, com trigo, com cereais. E estava lá escrito como é que se fazia, eles sabiam se o bebê era rapaz ou se era rapariga. Eles depois sabiam, com estas técnicas. Depois disto, nós voltamos ao Cairo e fomos ao bairro Copto, que é o bairro cristão. Ora, para minha surpresa, encontramos o sítio onde Maria, José e Jesus se esconderam de Herodes. Descia-se assim para baixo e dizia aqui, este é o poço em que a Santa Família bebeu. Estava lá o poço. E tinha a cripta, onde eles tinham estado escondidos. E aqui é uma imagem, e diz, do Egito chamei o meu filho, e mostra o caminho que José, Jesus e Maria fizeram no Egito, durante aproximadamente, durante aqueles anos. Portanto, atravessaram o Mar Vermelho, nesta parte, 2 no delta do Nilo, 3, 4, depois andaram por aqui. E ali está uma imagem comemorativa, alusiva, eles a passar pelas pirâmides. Portanto, estes foram locais onde José, Jesus e Maria andaram para fugir da perseguição de Herodes. Ora, depois, fora do Egito, não é fora, pertence ainda ao Cairo, e tem a parte de Gizé. Gizé é onde tem aquelas 3 pirâmides famosas. Esta aqui é a grande pirâmide que o profeta fala, que é a segunda Bíblia, que lhe falta o topo em cima. E a primeira, o profeta diz ao zodíaco, nós reconhecemos alguns símbolos, não tentamos estudar isso. A segunda, a grande pirâmide, reconhecemos símbolos, não tentamos estudar isto. A terceira é a Bíblia, a forma impressa. Amém? 3 Bíblias que Deus escreveu. Também andamos de camelo. Aqui é a grande pirâmide, tem 134 metros de altura. A segunda, 92. E a terceira, 50 ou 30 ou 40, não me recordo agora. Depois tem 3 mais pequenas, em ruínas. Esta era para Quéops, esta era para as filhas, aquela acho que era para a rainha. E depois lá longe via-se mais umas pirâmides. Portanto, temos aqui esta foto, por exemplo, dá para ver mais ou menos o tamanho das pedras da pirâmide. E elas estão todas assim feitas, em forma de pirâmide. E por dentro tem 3 túneis. Um subterrâneo, que é chamado o Poço. Depois tem uma segunda que é chamada Câmara da Rainha. Vai dar para a Câmara da Rainha. E
e depois tem o terceiro que sobe, que vai dar para a câmara do rei. O profeta diz na mensagem paradoxo. Eu creio na Bíblia, no entanto acredito que a pirâmide teve alguma coisa a ver com isto. Há um homem que pode acender a luz. A mensagem da pirâmide, veja, está a chegar acima a isto, chegar à minoria, porque a pirâmide não tem o topo. O profeta está a dizer, está a chegar lá em cima, à minoria, que é a pedra do topo, é a luz da hora. A pedra do topo nós sabemos que é Cristo. A grande pirâmide, diz o profeta, que Enoque construiu. Enoque, o sétimo depois de Adão, que um dia andava na terra e deixou de se ver, porque o Senhor o chamou. Não é? A última câmara passou, pronta para a câmara do rei agora. A vinda do Senhor. Portanto, ele está a olhar para o interior desta pirâmide e ele está a identificar períodos de tempo. E nós já vamos ver o interior da pirâmide. A pedra do topo, todo o calendário astronómico, portanto, ele está, agora o zodíaco, aponta para lá. As estrelas estão a declará-lo. Como fizeram no início, quando os magos olharam para cima e viram as estrelas. Disseram, ali vem o grande rei. E o que é que aconteceu? Depois dos magos, Jesus, José e Maria vão para as pirâmides. E depois Jesus começa a fazer o seu ministério. Agora, as estrelas estão a apontar novamente hoje. Deus Pai, eu oro para que hoje, enquanto a porta está aberta, as pessoas venham. Tudo isto está a apontar para a vinda do Senhor. Agora, isto é 40 km daquelas pirâmides. Esta é outra pirâmide. O que é que acontece? O guia explicou-nos isto. Os egípcios tinham a ideia de fazer os túmulos para os faraós, por causa das crenças que eles tinham. E a primeira forma que eles tinham era isto, era só um retângulo. E faziam o túmulo lá. Depois, a segunda tentativa foi isto, uma pirâmide em degraus. Como os maias têm uma pirâmide. Isto é em Saqqara, 40 km. Da grande pirâmide conseguia-se ver isto, não é? Porque é deserto. O deserto do Saara oficialmente começa na grande pirâmide. Para lá. Para o oeste. Portanto, via-se isto. A terceira forma foi uma pirâmide que eles tentaram fazer, mas o ângulo estava de tal forma errado que a pirâmide, não é? Porque o ângulo estava muito acentuado. A pirâmide ia ter 150 e qualquer coisa metros. E eles não tinham tecnologia para isso. Então o que aconteceu foi que eles encurtaram, mudaram o ângulo e parece uma pirâmide quebrada. E aí ficou com 50 e tal metros de altura. Ok? Agora, aquela pirâmide tinha 130 e qualquer coisa. E nós vemos que os egípcios não tinham o conhecimento para fazer uma pirâmide daquelas. E eu encontrei isto. Na história da Antiguidade, há provas de que um rei pastor foi para o Egito para construir a grande pirâmide. Foi construída no reinado de Quéops, faraó. Os egípcios tentaram construir algo como uma grande pirâmide, mas sem sucesso. Isto era o máximo que eles estavam a conseguir, na altura. Nós vemos que depois de Quéops eles abandonaram, porque foi um bocado má ideia, não é? Porque aquilo era tudo pilhado. Chamava muita atenção. Outras pirâmides mais antigas tinham um ângulo errado, que as fazia ter uma forma esquisita. Portanto, eles estavam a tentar e não estavam a conseguir. Dixie Eriko Manetho, um escriba egípcio, é citado por várias fontes, dizendo: nós tivemos um rei cujo nome foi Timaus. No seu tempo aconteceu, sem que eu saiba como, diz este escriba, que a deidade, os deuses, se desagradaram de nós. E vieram do Oriente uns homens que tiveram a coragem de invadir o nosso país e facilmente o subjugaram, sem sequer uma única batalha ser travada. Este parece ser o rei Quéops, em cujo reinado a grande pirâmide foi construída. Portanto, este faraó invadiu o Egito e tomou aquilo. Isto é antes do dilúvio. Isto é das primeiras dinastias. Já não é Ramsés, é muito antes disso. Antes do Êxodo. Antes do dilúvio. Crê-se que a grande pirâmide é o único edifício
anterior ao dilúvio que permaneceu até hoje. Os templos, diz este escriba, foram encerrados e os judeus foram destruídos. E Quéops introduziu o monoteísmo, um único Deus. Ok? Neste tempo, a religião nacional do Egito passou a ser monoteísta, um Deus. Na Arábia, no tempo da construção da Grande Pirâmide, estavam os descendentes de Sete, de Adão, Sete, Enos, etc. De quem Joséfos, o historiador, escreveu: eram inventores da sabedoria relativa aos corpos celestiais e à sua ordem. Historiadores da Antiguidade referem-se à Grande Pirâmide como a coluna de Enoque, o pilar de Enoque. Okay? Na festa das trombetas, o profeta diz: Enoque e os outros construíram-na há muitos anos e está lá como um símbolo. Tal como o sol nasce e o sol se põe, tal como a árvore perde as suas folhas e depois voltam novamente na primavera, como um peixe e o gado e todo o resto simboliza isso. Como toda a natureza simboliza, essa pirâmide está lá como um símbolo. Na 70ª semana de Daniel, o profeta diz: a pirâmide representa a igreja. Perguntas e respostas. A pedra do topo nunca foi colocada naquela pirâmide. Ainda há de vir. Os 7 degraus levam até lá. Na nota de dólar americano, a nota dos americanos, essa grande pedra de topo, um olho diz o grande selo, há de vir. E diz o profeta, mais um símbolo de que a vinda do Senhor está próxima. Este é o interior da Grande Pirâmide. Tem o poço subterrâneo e este poço apontava diretamente à estrela, à constelação, antes do dilúvio. Isto antes do dilúvio, não é? E isto apontava diretamente a uma constelação que se chamava de Dragão, Draconis, que representava a serpente, Satanás. Depois do dilúvio mudou. Não é que a Terra girou. E agora aponta para a estrela polar, a estrela do norte. Não é? E à volta da estrela do norte estão as 12 constelações do Zodíaco, que começam em Virgem e acabam em Leão. Amém? Isto vai ser importante daqui a pouco. Depois temos uma passagem ascendente que dá para a Câmara da Rainha e depois temos a grande galeria. Aqui estão os 7 degraus que o profeta estava a dizer. Estão aqui 7 faixas de pedra. Depois aqui tem um grande degrau e chega à antecâmara, que é a Câmara do Profeta. Chama-se assim, a Câmara do Profeta. E a Câmara do Profeta dá para a Câmara do Rei. Este bico aqui é uma pirâmide também, que divide exatamente o peso da pirâmide em 2. O centro da pirâmide, no entanto, está aqui. E está desviado de um certo fator. A pedra do topo, que falta, é também uma pirâmide. E hoje nós estamos naquela parte imediatamente antes da pirâmide, no templo. Não é? Estamos no nível, no lugar elevado, arrebatado, no plano, para a pedra do topo chegar. Na estatura do varão perfeito, o profeta diz: estas pessoas que morreram aqui estão a depender de nós, não é? Eles sem nós não serão arrebatados, amém? À nossa espera. Por isso, esta igreja tem de chegar à perfeição, de modo a trazer a ressurreição geral, amém? E eles estão almas debaixo do altar, à espera desta igreja, para chegarem à sua perfeição. Mas, quando Cristo vier, reticências. Esta igreja, vejam, está a tornar-se pequena na minoria. É tudo mais aguçado, mas em perfeita ordem. E eu desenho aquela cruz ali, veja, chegou uma ponta aguçada, até que a igreja na minoria tem de chegar a um lugar, ao ponto em que é o mesmo tipo de ministério que este deixou. Porque quando esta pedra angular regressar,
reticências, diz o profeta. Tem uma cavidade, por assim dizer, aqui, onde se vai assentar ali numa pirâmide comum. O profeta está a falar, aquela pedra do topo, ali, para encaixar na pirâmide, tem uma cavidade que encaixa exatamente na pirâmide. Ok? Isto não é apenas um coroamento que se assenta ao redor do topo, é uma pequena borda. E tem que assentar ali, porque isso derrama água. E quando ela vem, esta igreja tem de estar afiada, tem de estar lá pronta, tem de ter o orifício para a pedra do topo assentar. Todas estas outras pedras na pirâmide estão colocadas de forma tão perfeita que não se consegue fazer passar uma lâmina de barbear entre elas, pesando toneladas ali colocadas. Como eles as levantaram, eles não sabem, mas elas foram construídas. E aqui em cima, quando o coroamento da pirâmide vem, a pirâmide, ela mesma, o corpo de Cristo, tem de estar afiado. Não é apenas algum credo, ou doutrina, ou algo pelo qual nós passamos. Isto terá de ser perfeitamente como Cristo. Até que quando Ele vier, Ele e aquele ministério vão encaixar bem os dois, e então virá o rapto. Portanto, Ele está a falar de símbolos externos desta pirâmide. Agora, o início da grande galeria, ali, representa o princípio da dispensação cristã por volta de 30 depois de Cristo. Nós estávamos mortos a apontar para a obra que Satanás, a serpente, tinha feito, ou o grande dragão, a antiga serpente. Estávamos destinados à morte, mas houve aqui um novo caminho. Amém? E aqui vamos supor que representa o ano 30 depois de Cristo. Aquilo que Cristo fez por nós no Gólgota, no Calvário. Amém? O comprimento total desta galeria, daqui até ali, é de 1881 polegadas de pirâmide. Uma medida específica da pirâmide. O que dá 1909, o ano do nascimento do irmão Branham. E que entra então na Câmara do Profeta. Vamos focar aqui mais de perto. Portanto, a grande galeria com 7 filas de pedras representando 7 eras. Ao longo dessas eras, chegamos aqui. E há um grande degrau aqui. Portanto, contando aquelas polegadas, aqui é 1909. Anos mais tarde, nós sabemos, o profeta nasceu em 1909. Anos mais tarde, o Senhor revela-lhe a sua mensagem. E o grande degrau é um suporte introdutório para a Câmara do Profeta. No único lugar de adoração provido por Deus, o profeta diz: a pirâmide, sendo esses fundamentos, até à Câmara do Rei, portanto ele está a falar do interior agora, antes de atingir a 7ª muralha, portanto, há ali as 7 fases, há uma pequena trave de introdução ali, aquele degrau, onde um mensageiro vem para o levar até ao rei, a Câmara do Profeta. O mensageiro João Batista que introduziu o rei. Mas a pedra principal foi rejeitada. E eles não sabem, a pedra de Scone, ou o que quer que seja, não sabem onde está, porque é uma pedra rejeitada. Mas essa é a pedra que sela a coisa toda, que o faz a pirâmide através das 7 eras completas da igreja. Então, isto devia ser João Batista, mas a pedra do topo foi rejeitada. Então tem de haver um outro profeta que nos leva à Câmara do Rei. Amém? Então o grande degrau começa em 1909 no ponto A e sobe até o ponto B, mais 36, dá 1946, que foi o ano em que o profeta recebeu a visitação do anjo. Aquele que vem agora das eras da igreja é guiado pelo profeta até a Câmara do Profeta no ponto C, por volta de 1977. Se fizermos o ponto A mais 68, dá 1977. Este grande degrau representa, então, a mensagem, a era da noiva, o rapto.
Festa das trombetas, o profeta diz: entre na câmara do profeta, a sala antes de entrar na câmara do rei. Esta é a câmara do rei, esta é a câmara do profeta. Entra aqui, diz o profeta. Nós temos estas mensagens aí. Festa das trombetas, está aí. E observa os 7 degraus na grande galeria. Onde é que o guarda, o profeta, tinha de levar o visitante à presença do rei no topo dos degraus? Era no 7º degrau, ali, o 7º degrau. Aqui estava o guarda que levava depois, aqui era onde ele estava, ele encontrava aqui o visitante e levava a pessoa à câmara do rei. O topo deste degrau era o 50º nível da pirâmide. Este aqui é a 50ª fila de pedras da pirâmide, que significa o jubileu. Neste 50º nível, não é, que a pirâmide tem degraus, nós vimos nas fotos, não é? Chega-se então à câmara do profeta. Para entrar nesta câmara é preciso baixar-se. Dentro está uma folha de granito e na sua face está projetada uma figura que se chama o chefe, the boss. Okay. Está lá uma figura. Porque esta é a chave para a medida linear da pirâmide. 1 polegada por ano. Pegando nisto, nós temos então a polegada da pirâmide, esta medida. Com esta medida é que surgem estes números todos. Amém? O material é todo em granito cor de âmbar. Portanto, houve um dia, junto ao Vale dos Reis, que nós vimos os homens que tratavam o alabastro, que faziam os vasos, as estátuas, como antigamente. Eles tinham lá os materiais, tudo à mão, poliam, punham no forno e o mármore ganhava aquela cor. E havia 3 cores de mármore. Havia o mármore branco, o verde e o âmbar. Parece quase rosa. Agora, aqui dentro, este granito é cor de âmbar, porque é a cor da coluna de fogo. Amém? E esta é a chave para se tirar toda esta interpretação e todas estas medidas até se chegar à câmara do rei, à vinda do Senhor. Amém? Um tipo do 7º selo. Nomes dados à grande pirâmide, em livros da história: o milagre das eras, a Bíblia em pedra, a maravilha de pedraria perfeita, o milagre em pedra, o maior mistério do mundo. Hoje chamam-lhe a grande maravilha do mundo. Amém? A grande pirâmide é a única das 7 maravilhas que ainda resta até hoje. Amém? A altura da pirâmide, sem a pedra no topo, é de 5.448,736 polegadas de pirâmide. Com estas polegadas. O comprimento do túnel subterrâneo mais a câmara subterrânea é de 5.448,736. Exatamente a mesma medida. A câmara do rei está afastada do centro da pirâmide com um fator de desvio de 286,1022. E isto é uma constante matemática que aparece na teoria da relatividade de Einstein. Ok, dentro da câmara do rei o que é que está? Está uma tumba vazia. Amém? Agora, este túmulo não foi colocado pelos egípcios lá. Foi construído na pirâmide. O Vale dos Reis, as outras pirâmides, têm sarcófagos que foram lá transportados e foram lá colocados pelos egípcios. O homem que descobriu o túmulo de Tutankhamon teve 4 meses a interpretar os hieroglifos para descobrir como desmontar o sarcófago. Porque eles tinham lá como é que se desmontava, estava lá escrito. Este é liso
é de granito e foi aqui feito com a pirâmide. Está construído, não se tira, está construído na pirâmide. Dentro da Câmara do Rei está um sarcófago de granito vazio, sem cobertura. O símbolo da ressurreição. Amém? E para terminar, esta é a Esfinge. Amém? A Esfinge foi descoberta em um túnel que liga a primeira pirâmide, à grande pirâmide, está ali atrás, aquela ali atrás. A primeira Bíblia, o Zodíaco, e a segunda Bíblia, a grande pirâmide, tipificam a Nova Jerusalém. Em tipo, 12 constelações do Zodíaco estão à volta da Estrela do Norte, Cristo, como as tribos de Israel acampadas à volta do tabernáculo do deserto. Também as 12 constelações estão à volta da segunda Bíblia, na forma da Esfinge. A Esfinge tipifica o princípio do Zodíaco com a Virgem e o final do Zodíaco com o Leão. Amém? É a maior Esfinge do Egito e que eu visse, era a única que tinha cabeça de mulher ou homem e corpo de leão. As outras que eu vi tinham corpo de leão, cabeça de carneiro, tudo leão. Que eu visse, esta foi a única assim com este formato que eu encontrei. E representa aqui, vem como uma virgem e na segunda vinda vem como leão. Amém? De facto, quando marquei a viagem para o Egito, pensei que íamos ver uns artefactos antigos, umas coisas assim antigas, mas não sabia que íamos encontrar tanta coisa. O berço, isto é quase o berço da humanidade aqui. A história daqui vai de 4000 a.C. até hoje. 6.000 anos de história aqui nesta zona. Encontramos desde Moisés, Enoque, José, Cristo, até os dias de hoje. O Vale dos Reis, aquelas tumbas eram usadas pelos cristãos que fugiam do Império Romano. Eles esconderam-se lá nos primeiros séculos de perseguição, como nós temos falado, do Apocalipse, tempos de perseguição. O guia chegou a falar de Diocleciano e os seus 10 anos de perseguição sangrenta. E eles fugiam e iam se esconder no Vale dos Reis. Amém? Ainda que se interprete de muitas formas, ainda que eles digam que isto é tudo idolatria, está aqui, a história da Bíblia está aqui gravada também, nestas terras. Amém? O berço, Abraão foi falar com o faraó. Amém? Enoque trouxe o conhecimento para construir a pirâmide. Mais nenhuma pirâmide foi feita como aquela. As outras ao lado são mais pequenas. Mais nenhuma se conseguiu fazer como aquela grande pirâmide. Nenhuma tem três túneis como aquela. Nenhuma tem as dimensões como aquela. Nenhuma tem as medidas como aquela. Amém? Nenhuma lhe falta o topo como aquela. Amém? Mas esta, segundo um profeta aos nossos dias, e todas as outras coisas que ele vai falando, da parte de fora. Eu lembro-me de ver a estatura do varão perfeito. Eu não percebia o que o profeta estava a dizer. Tive que ver o esquema da pirâmide para perceber. Na festa das trombetas, ele começa a dizer, quando chega ao degrau, aparece o profeta. O que é isso? O que é que se quer dizer? Amém? Mas ainda, estudando o interior da pirâmide, nós conseguimos retirar o significado. Tudo isto para dizer o quê? Tudo isto para mostrar que lá dentro está o símbolo de uma tumba vazia. Amém? Ainda que de Abraão os homens tenham tirado 3 religiões, os muçulmanos, o judaísmo e o cristianismo, as 3 religiões monoteístas de um só Deus do mundo, ainda assim a nossa é a única que testifica um túmulo vazio.
Amém? Os judeus ainda esperam o Messias, os muçulmanos têm um Maomé morto, mas os cristãos têm um túmulo vazio, que está em Jerusalém. E aqui está o símbolo dele. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém? Podem acender as luzes, podem vir os músicos. Amém? Foi uma viagem abençoada. Recomendo, a sério, recomendo, quem puder, ir lá com um guia e fazer pelo menos estes 7 dias. Não é extremamente caro, que nós conseguimos pagar. As coisas são baratas no Egito. Mas recomendo, não só pela história, não só pelo calor, claro, mas é uma viagem bonita, é uma viagem romântica, é uma viagem onde podemos tirar muita informação, mesmo da Bíblia, e onde podemos trazer recordações que não vamos encontrar em mais lado nenhum. Por exemplo, um papiro, os hieroglifos, os mármores, estes perfumes, não é? Tudo isto são o algodão egípcio, que não há em mais lado nenhum no mundo, conseguimos trazer algumas coisas. Quer dizer, são coisas que não vamos encontrar em mais lado nenhum do mundo por um preço muito baixo. Todas estas coisas, não é? A comida, as bebidas é barato, a viagem em si foi relativamente barata. Portanto, recomendo a irem, às vezes que puderem, a esta parte do mundo, porque encontramos lá toda a história da Bíblia. Encontramos lá. É verdade que ir a Israel é a mesma coisa. A Bíblia, quem vai lá diz que a Bíblia se torna viva. Andar por onde Jesus andou, ir ao jardim do Getsemane, ir ao monte onde Moisés recebeu as tábuas. Tudo isso é magnífico. E é muito mais caro também. Mas aqui é relativamente barato e conseguimos trazer toda esta história para as nossas casas. Amém? Deus abençoe. Nós voltamos com a mão um bocadinho mais pesada agora. Amém? Esta semana vamos dar mais uma voltita aqui por Portugal, ver mais umas coisas. Mas agora, a partir de agora, vamos estar os dois aqui. No próximo domingo estaremos aqui outra vez. Amém? Deus abençoe. Foi um casamento bonito. As pessoas disseram-nos que... houve pessoas que me disseram que foi o melhor casamento que eu já vi. E já vi vários. Amém? As pessoas disseram... Eu disse ao pastor de lá... É verdade, eu li a cerimónia nupcial do casamento. Tinha coisas da mensagem, tinha escrituras da Bíblia, tinha os votos. Os votos eram os mesmos que o notário fez. Portanto, era legal, exatamente como se faz na lei. Mas eu disse-lhe, ok, isso está muito bem, mas, quer dizer, tem liberdade, pode pregar, pode trazer o que quiser. Sinta-se à vontade. E ele disse-me realmente, depois no fim, disse-me que foi um casamento que ele fez, que se sentiu realmente essa liberdade. E isso notou-se depois. Foi um casamento com exortação, com chamamento à responsabilidade do ato também, mas também exortação a Cristo. Não é? Porque aquilo é um símbolo, o casamento é um símbolo da união entre nós com Cristo, do compromisso que nós temos de ter com Cristo. Amém? E depois mesmo durante o resto do dia, não é? Eu preparei um discurso, não é? E depois estava a ler o discurso e sentia lá corações a realmente a examinar a relação que as pessoas estavam a ter com Cristo naquele momento. Amém? Porque é isso. O casamento foi instituído por Deus no princípio da Bíblia. E há promessa para um casamento bem feito e há maldição para um casamento mal feito. Mas, acima de tudo, simboliza a nossa relação que temos com Cristo.
Amém? Que tem de ser de entrega, tem de ser de participação, comunicação. Nós temos de ter isso com Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe.